começar a nossa aula então. Essa aula aqui, não é uma aula longa, é uma aula relativamente curta, mas a gente vai trabalhar a parte de edição de vetores. Como é que a gente cria a edição de vetores, como é que a gente pode, tanto de ponto, linha e polígono, né? Como é que a gente faz essas edições. O que eu vou pedir para vocês é o seguinte, eu abri aqui o ArcGIS sem nada, limpinho. E aqui na pasta de processamento lá no desktop, eu pedi, a gente parou na aula 7, para vocês criarem uma pasta chamada aula 8. Dentro da aula 8, criar a prática 7. E dentro da prática 7, criar o banco de dados, para vocês terem isso organizado, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar os dados da aula passada. Então eu vou vir aqui no ADD Data e vou colocar aqui, ó, tô aqui na, vou voltar desde o comecinho, tô aqui em geoprocessamento, aula 6, desculpa, aula 7, na verdade, prática 6, banco de dados. Eu vou usar o IGC 9092R, que é aquele arquivo que eu já referenciei, né? E eu vou usar também aquele outro arquivo chamado bairros, que é esse bairros córrego, que a gente converteu para Córrego Alegre, né? Ele estava em outro datum aqui, tá? Lembra que a gente acabou convertendo esses valores? E aí eu vou adicionar. São os bairros em Sorocaba. E embaixo eu tenho uma carta do IGC. Qual que é a ideia? Vou deixar aqui no all, vou colocar em vermelhinho, só para vocês verem melhor, ó. Eu vou vir para esse bairro aqui, ó, onde está a setinha dando um zoom aqui, ó. Esse daqui é um bairro que eu sempre utilizo, que eu acho um bairro bem legal para trabalhar, que é o Jardim Camila. Tá vendo? Eu coloquei aqui o Label Picture, é o Jardim Camila, tá? Se você reparar, ó, vamos ler um pouquinho essa carta. Essas linhas aqui são curvas de nível, então 600, né? Agora, tá vendo essa linha aqui? Isso aqui é um rio, isso aqui é uma hidrografia. E tá vendo essa linha que passa aqui? Isso aqui é uma cerca, provavelmente uma cerca, porque é um risco com um X aqui. Então você tem provavelmente aqui uma divisa de propriedade em 1970, aí, tá? Aqui do lado, ó, se você reparar, tem um bairro antigo aqui, ó, né? Provavelmente aqui devia ser ainda esses bairros aqui, né? Vila Eros, alguma coisa assim. Mas eu vou me focar aqui no Jardim Camila. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar, a princípio, a gente vai criar essas curvas de nível e esse rio aqui. Como é que eu faço isso, né? Eu vou usar uma coisa chamada de Arc Catalog. Eu vou usar o Arc Catalog, ele está bem aqui em cima, ó, Arc Catalog. Vou clicar nele, ele vai abrir aqui um tipo um Windows Explorer. E se você reparar aqui nos Folders Connection, vai ter várias pastas conectando, que você deixou já conectado quando você deu aquele Connect to Folder. Eu estou procurando essa pasta aqui, ó, geoprocessamento. Dentro dela vai ter as minhas aulas e a gente está aqui na aula número 8, prática 7, banco de dados. Não tem nada lá porque a gente não criou nenhum arquivo. Então qual que é a ideia? A ideia é agora a gente criar um arquivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito em cima da pasta banco de dados, vou vir aqui em New, e aí eu vou vir aqui, ó, Shapefile, e vou clicar aqui em Shapefile. Ele vai abrir essa janela aqui. Nesta janela, você pode colocar o nome do arquivo que você quer criar. Por exemplo, eu vou criar o arquivo curvas de nível. Perdão. Qual é o tipo de arquivo? Curva de nível é um ponto, uma linha ou um polígono? Bem, a gente já conversou isso em sala, né? É um polígono. Qual é a referência espacial? No caso, ele está sem coordenada. Esse arquivo ainda não foi colocado sobre ele um valor de coordenada. Então é córrego alegre. Eu vou vir aqui em editar, procura aqui, ó, córrego, dou um buscar, e aí você vai encontrar lá o arquivo córrego alegre, ó, projetado, UTM, South America 23S, córrego alegre. Dou um OK e vou dar um OK. Pronto, ele criou o arquivo, tá vendo? Ó, tem um arquivo aqui chamado curvas de nível. Eu vou criar um outro arquivo no Arc Catalog chamado rio, ou hidrografia, ou curso d'água, tá? Vou chamar de curso d'água, curso d'água. Vou falar que é uma linha também, né? Que rio normalmente é uma linha. E eu vou dar o mesmo referencial espacial, nesse caso córrego alegre, projetada, ou aqui diretão, UTM,
South America. E vou procurar aqui, ó, Córrego Alegre 23S. Não é o 1961, tá? É o sem 1961. Ok e ok. Pronto. Criei aqui, ó, os arquivos Córrego Alegre e curso d'água. Oh, desculpa. Curso d'água e curva de nível. Eu vou desenhar isso nesse meu mapa, tá? Eu vou editar, vou fazer uma digitalização em tela. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, tem um lapisinho que tem um monte de pontinho preto, ó. Ele é o Editor Toolbar. A gente vai clicar nele e vai abrir essa ferramenta aqui, ó, o Editor. Eu vou vir aqui em Editor e eu vou falar aqui, ó, começar a edição, Start Editing. E ele vai perguntar assim, ó, o que você quer editar? O bairro, ou o curso d'água, ou a curva de nível? Repara o seguinte, primeiro para você entender aqui, ó, tá vendo que tem um lapisinho em cima de bairro, córrego? Se você manter esse lapisinho em cima de bairro código e clicar OK, ele vai editar os bairros. Agora, se eu clicar em curso d'água, tá vendo que o lapisinho foi para os outros dois arquivos? Quer dizer que eu vou editar curso d'água e curva de nível. Aí a pergunta é, por que curso d'água e curva de nível eles aparecem os lápis juntos e o bairro vai aparecer os lápis separados? É que o bairro córrego está numa pasta diferente do que a pasta onde está o curso d'água e curva de nível. No caso, se você olhar aqui embaixo, ó, no Search, você vai ver que, deixa eu apertar aqui para você ver, ó. O bairro, ele está dentro da pasta, só para você ver aqui, ó. Ele está na aula 7, prática 6, banco de dados bairros. E aqui está na aula 8, prática 7, banco de dados, que é onde está o curso d'água e a curva de nível. Então, se você reparar, esses três arquivos, dois estão numa pasta específica e o bairro está numa outra pasta específica. Por isso que esse lapisinho não aparece para bairro quando você clica em curso d'água, tá bom? Bem, eu tenho que clicar onde eu quero editar, né? No caso, o curso d'água e curva de nível, eu dou um OK. Feito isso, ele vai ligar a edição. Meu computador está um pouquinho travando aqui, que ele está um pouquinho antigo, mas ele já vai editar aqui. Ó, ligou a edição. Professor, como é que eu edito? Tá vendo aqui em cima no Editor? Você vai ver aqui, ó, essa função, criar feição. Você vai clicar aqui e ele vai abrir essa janelinha aqui do lado, ó. Tá vendo que tem dois tipos de linha? A linha curso d'água e a linha curva de nível. A gente vai editar essas linhas aqui. Como é que eu faço essa edição? Ó, eu vou clicar em curso d'água, que é uma linha só que eu vou desenhar. Aí ele te dá a opção se você quer clicar. É uma coisa meio contraditória, né? Por mais que seja uma linha, ele fala que você pode criar um retângulo. Você pode desenhar a mão livre ou criar uma linha. Normalmente eu deixo na linha. E aí aqui eu vou editar. Professor, como é que eu edito? Eu normalmente ponho todo mundo num zoom só. Então, por exemplo, vou dar um zoom de 1 para 1000 aqui, ó, para ficar bem próximo. E eu vou editar. Tá vendo que isso aqui é um rio, ó. Como é que eu sei que isso é um rio? Vou tirar um pouquinho do zoom para você enxergar. Os rios, normalmente nessas cartas, eles cortam as curvas de nível. Então, isso aqui é uma curva de nível. E essa linha aqui está cortando as curvas de nível, tá vendo? Então, isso é uma ideografia. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui cortando as curvas de nível. Sempre cortando as curvas de nível nesse sentido, perpendicular, é um rio. Aqui, ó, eu tenho um encontro de rio que vai encontrar num outro rio aqui, ó. Esse aqui é um outro rio maior. Aqui é uma outra ideografia, ó. Vamos desenhar um pouquinho dessa ideografia. O que eu faço? Eu vou começar aqui e vou desenhando, ó. Desenho, desenho, vou clicando. Quanto mais pontos eu clicar, melhor vai ficar a minha edição. Deixa eu voltar no meu zoom aqui, né? Que eu tirei um pouco do meu zoom. Desenho, desenho, desenho. Até terminar, até chegar nesse encontro aqui de dois fios. Professor, como é que eu termino? Dou dois cliques e ele vai terminar o meu rio. Tá vendo que tem alguns lugares que a linha não ficou em cima? Dá para refazer isso? Dá. Uma das formas é você apagar. Clicar em cima, clicar delete e ele vai apagar. E você refazer. Então eu clico lá de novo e refaço. É importante que essa linha ela esteja bem em cima da linha original, para que não tenha aí muita variação, tá? Então sempre tente fazer aí dentro da linha. E aí termina, ó. Eu vou fazer esse outro rio aqui, ó. Fazer esse riozinho aqui, só para vocês verem o encontro. Aí aqui é uma coisa interessante, ó. Como é que eu sei que essas linhas vão se encontrar?
Tá vendo aqui, ó? No meu caso, eu não deixei ligado uma coisa chamada de snapping, que nem tem no AutoCAD, para você encostar na outra linha, né? No meu caso aqui, ó, não tá ligado, ó, ele não tá colando aqui. Dá para ligar o snapping? Dá. Sem terminar a edição, ó, vou clicar aqui no botão direito e vou procurar aqui a opção de snapping. Aqui, ó, snapping. Esse snapping, você pode ligar todos esses 4 primeiros aqui, ó. E ele vai colar, tá vendo? Agora ele está colando aqui no curso d'água. Então, dá para colar aqui no curso d'água. Uma linha está ligada à outra. Aqui eu poderia continuar, ó, como ele está colando, ó, continuar até esse rio maior e terminar até aqui, meu rio. Pronto, terminei de editar o meu rio. O meu rio está editado agora. Beleza, consigo aqui agora ter uma relação de rio. Quer ver uma coisa interessante, ó? Eu vou dar um salvar aqui, ó, para salvar essa edição. Aqui é uma coisa interessante para a gente entender, ó. Esse salvar aqui é diferente desse salvar aqui, ó, desse cara aqui. Esse daqui você está salvando a edição. Esse aqui você está salvando o projeto. Então, assim, quando você está editando, sempre salve. Sempre vem aqui e dá uma salvada, assim, toda vez que você editar, tá? Para você não perder a edição. Se caso acabar a energia rapidão aí na sua casa, você pode ter salvo o projeto, mas não ter salvo a edição. Isso é um problema, né? Bem, aqui só para você ver, ó, vou clicar aqui nessa linha do marrom e vou deixar em azul aqui para River. Então repare o seguinte, ó, se eu tirar aqui a imagem, ó, olha lá a minha hidrografia, ó, eu criei 3 linhas de hidrografia, certo? Ó, se eu clicar aqui nesse cursor, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Se eu clicar com o botão direito em curso d'água e vir aqui, ó, abrir tabela de atributos, ele também me mostra as 3 linhas, ó. Eu poderia pôr o nome do rio, caso o rio tivesse algum nome. Às vezes, se você olha aqui, ele vai trazer o nome, tipo Ribeirão, alguma coisa. Nesse caso, ele não trouxe o nome do rio, então é apenas um curso d'água aí, de primeira ordem ligado a um curso d'água de segunda ordem, que é uma forma de categoria de curso d'água que eu estou falando. Bem, faltou uma coisa interessante aqui, né? Ó, faltou as nascentes aqui desses cursos d'água. Vamos criar as nascentes. Então, eu vou vir aqui no Arc Catalog, vou clicar aqui no botão direito, New, Shapefile. Eu posso escrever aqui, ó, nascentes, ou nascente, alguma coisa assim. A nascente costuma ser um ponto, né? Então eu vou deixar aqui como ponto, e aqui eu vou procurar novamente o Córrego Alegre 23S. Olha lá, nascente, ok. Beleza, nascente está aqui. Se você reparar, ó, tá vendo que ela não aparece aqui para editar? Porque você não ligou a edição dela, por mais que a nascente esteja na mesma pasta desses arquivos. O que você teria que fazer para poder editar a nascente? Teria que vir aqui em Editor, parar a edição, lembra de salvar antes, e ligar a edição de novo. Aí quando você clicar aqui, agora você também vai editar a nascente, ó. Quando você ligar para editar a nascente, ela aparece aqui. Se eu clicar em nascente, ó, com o snapping ligado, ele cola bem na pontinha da linha aqui. Então eu posso criar uma nascente aqui e uma nascente aqui. E aí, ó, tem agora o meu rio com 2 nascentes e tem um rio que está dentro desse bairro aí que eu estou trabalhando. Bem, o que eu posso fazer? Vamos fazer as curvas de nível agora. Vou vir aqui em editar feição, curvas de nível. Aqui eu vou desenhar. É sempre bom sair um pouquinho do polígono que você está desenhando e entrar para dentro dele, tá? Então eu vou editar aqui, ó. Clico fora uma vez e vou editando e criando essas curvas de nível. Olha que interessante, ó. Termino de criar minha curva de nível. Aqui as curvas estão a cada 5 metros. Criei minha curva. Essa daqui é uma curva mestra de 600. Então eu vou clicar aqui fora. Clico aqui, continuo editando, passo aqui na palavra 600 e continuo na minha linha. Aí você pode perguntar assim, professor, dá para pôr o número da curva, né? Para eu informar ela qual é o número dessa curva de nível? Dá. Para fazer isso, primeiro, salva o que você está editando e para a sua edição. Quando você fizer isso, ó, primeiro que você vai ver que já tem 2 linhas desenhadas. Depois, você vai clicar aqui no botão direito em curva de nível, vai vir aqui em abrir tabela de atributos e vai aqui dentro da sua tabela de atributos, você pode colocar aqui, por exemplo, nesse ID, os valores. Ou você pode criar aqui adicionar uma coluna nova. E aí aqui é uma sacada, chamar de elevation, de elevação.
e colocar como um número float, que seria um número que pode ser quebrado. Normalmente eu coloco aqui, é uma regra minha, 10 e 3, sempre ponho esses dois valores. E dou um OK. Ele vai criar aqui uma coluna chamada Elevation, né? Elevation. Qual que é a vantagem dessa coluna com esse nome? É que lá no AutoCAD, se eu for converter isso aqui para AutoCAD depois, o AutoCAD ele não vai ler ele vai ler as curvas de nível, mas para saber o número da curva, ele vai ler essa coluna chamada Elevation, e não se eu colocasse, por exemplo, o número aqui nesse ID, tá? Então assim, até posso colocar o número do ID, mas é importante colocar no Elevation. Tá, como é que eu escrevo agora o número aqui dentro? Eu tenho que ligar o editor novamente, ó. Vou ligar lá a edição dos cursos da curva de nível, dou um OK. Ele volta a editar novamente. Agora repare o seguinte, se eu clicar nessa setinha, ele vai mostrar qual é a linha que eu já criei. Se eu clicar aqui, ó, vai mostrar outra linha que eu criei. Essa linha aqui, você sabe que é a 600. Então você pode clicar aqui e escrever 600. Opa, 600. Agora a pergunta é, esse cara aqui é 600? Que valor que é esse? Né? Bem, como é que eu sei se é maior ou se é menor? Bem, aqui se você reparar o seguinte, ó, você provavelmente já tem essa resposta aí, né? Mas entenda o seguinte, né? Esse rio, a água teoricamente corre do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Então sempre da nascente para baixo. Quer dizer que quanto mais eu andar para cá com o mouse, mais alto é. Quanto mais eu andar para cá, mais baixo é em relação a esse ponto da nascente. Então quer dizer que se aqui é 600, se essa linha é 600, se eu estou de 5 em 5, essa daqui é a 605. Então nesse caso aqui, opa, deu um rim aqui. Nesse caso aqui é 605. Se você quiser, e eu te oriento a fazer isso, deixa essa tabelinha aqui do lado, clica aqui, opa, deixa eu só diminuir a tabelinha aqui, ó, para você ter ela aqui do lado. Clica aqui em curva de nível e continua editando, ó. Por exemplo, vou editar essa daqui agora. Na hora que eu terminar de editar a minha curva de nível, sempre clicando duas vezes, ó, clico duas vezes, ele já aparece aqui. Então, se aquela lá era 600, essa é a 595, que é a 5 antes das 600. E aí você vai terminando as suas curvas de nível, ó. Então, eu tenho aqui, faço mais uma curva de nível aqui, ó. Vou dar um zoomzinho maior aqui. Ah, professor, posso voltar esse ponto? Pode. Aqui o Ctrl Z funciona, tá? Então dá para ir voltando nos pontos. É o único lugar que o Ctrl Z funciona na hora da edição. Que bom, né? Tem algum lugar que o Ctrl Z funciona. Vocês devem ter reparado, sofreram um pouquinho talvez, que lá no georreferenciamento não funcionava, né? Então aqui é 590. Aí vou desenhar mais uma curva de nível aqui, ó. Essa vai ser a 585, né, no caso. Aqui toma cuidado que às vezes o snapping fica te grudando aqui outras coisas, para você não errar. Se você achar que é necessário, você desliga o snapping, também funciona bem. 585. Você chega aqui e desliga os snappings aqui para não te dar problema. Depois, ó, vou criar essa daqui. Essa daqui ó, tá vendo? O snap tá me jogando. Vou dar um zoom aqui para ele jogar menos. Essa daqui é 580. Se eu segurar o scroll do mouse, eu consigo andar na imagem. Essa daqui é 580. Vou voltar aqui, tá terminando já. Tem aquela pontinha ali de baixo. Opa. Aqui. Ó, o snap tá puxando aqui, ó. Esse carinha aqui é a 575. Ficou feinho aqui, né? Esse bico bem arrumado. Essa é a 575. Depois eu vou arrumar aquele biquinho ali para te mostrar uma edição. Aqui é a 570. 570. E essa daqui é a 565 para terminar. 565. Eu vou editar aqui, vou melhorar aquela linha. Como é que eu faço isso? Ó,
Primeiro eu venho aqui e salvo tudo que eu já fiz. Se você reparar, ó, só para você ver as curvas de nível desenhadas aqui. Aqui estão os valores das curvas, né? Na nossa tabela aqui. Vou fechar a tabela, vou fechar aqui. Olha lá as curvinhas de nível, ó. Agora tá vendo aqui, ó, deixei meio quadradão essa curva de nível. Eu vou desligar o curso d'água, porque o snapping estava colando nele. E eu vou tentar dar uma editada aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou ligar a imagem e eu vou tentar tirar esse quadrado. Existe um recurso aqui chamado de Shapefile, a gente vai usar ele depois. Eu vou clicar aqui na linha que eu quero reeditar, vou vir aqui em Shapefile, ó, e vou desligar o Snap para ficar a mão livre aqui. E eu vou dar uma editada assim, ó. Vou clicar até onde eu acho que tem que terminar, ó. Por exemplo, aqui. Tá vendo? Ó? Ele reedita. Poderia fazer assim, ó, só para vocês entenderem, ó. Tá vendo? Ó? Ou fazer aqui para baixo, ele dá uma reeditada. O Ctrl Z ele funciona aqui também, ó, voltando as edições. Até você salvar isso. Então vou dar uma editada aqui, ó. Fica bonitinho. Esse carinha aqui, ó, Head Shape, tá bom? Só para mostrar para vocês. Caso vocês precisarem alterar em alguma linha que você já criou e acabou fazendo depois. Ok, olha que interessante. Vou desligar aqui a imagem. Fiz aqui minhas curvas de nível. Tenho lâmina nascente, olha que belezinha, ó. Vou dar um stop. Vou salvar. Vou dar um terminar a edição. Aí você pode fazer, vamos pôr os números das curvas, né? Então eu vou clicar aqui no botão direito e vou colocar aqui, ó, Label Picture. Olha lá, apareceu tudo zero. Qual que é o problema? Você tem que trocar lá a label, lembra? Tem que vir aqui, clicar duas vezes no arquivo, vir aqui em Label. E aqui em Label, de vez de ID, tem que ser Elevation. E dá um aplicar e ele vai aparecer lá as curvas, ó. Ó o número das curvas de nível. E aí você tem aí, por exemplo, as curvas de nível dentro do seu terreninho. Então você teria um terreno aí com as curvas de nível, olha que beleza, né? É interessante as curvas de nível com rio, porque elas promovem que a gente faça algumas coisas dentro do terreno. Depois a gente vai aprender a fazer um modelinho digital do terreno aqui a partir das curvas de nível. É interessante fazer isso, né? Essas edições de vetores, uma das funções dela são essas, a gente poder redesenhar coisas que já estão desenhadas. Por exemplo, aqui, ó, se achurado, seria, por exemplo, a estrada. Eu vou ensinar para vocês aqui, ó. Vou fazer uma coisinha aqui, bem rapidinho. Por exemplo, vamos fazer isso daqui virar um modelo digital do terreno. Eu sempre consigo fazer isso quando eu tenho um limite, que nem eu tenho aí o limite do terreno, e quando eu tenho curva de nível e alguma... Não precisa ter necessariamente, mas quando eu tenho, por exemplo, algum rio. Vamos fazer isso, ó. Como é que eu faço isso? Primeiro você tem que ter editado tudo bem certinho. Aí eu vou vir aqui, ó, Arc2Box. Vou ligar o Arc2Box. Vou vir aqui em Spatial Analysis Tools. Vou vir aqui em Interpolação. E a função para fazer um modelo digital do terreno, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, é esse cara aqui, ó, Topo to Raster. O que é um modelo digital do terreno? O modelo digital do terreno, ele é uma superfície que nós criamos, e essa superfície criada, uma vez que a gente cria essa superfície, você pode trabalhar ela dentro de um modelo 3D, por exemplo. Você pode trabalhar ela dentro de uma modelagem de traçar um perfil. Eu vou mostrar aqui para vocês e aí eu vou criar aqui um modelinho de impressão, que é o que eu quero que vocês mandem para mim depois, tá? Então vamos criar aqui, ó. No Topo to Raster, ele é uma função chamada de interpolação. Eu vou dar uma aula depois de interpolação de fato. O que nós vamos colocar? Vamos colocar alguns atributos. O primeiro deles vai ser as curvas de nível. Vou colocar aqui as curvas de nível. E vou colocar um curso d'água. Aqui tem uma coisa importante, eu acabei não fazendo isso. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se ele vai permitir que eu faça com o arquivo aberto aqui. Ele não vai deixar. Antes de fazer aqui, a gente tem que fazer uma coisa bem importante aqui. Vamos fechar aqui o Topo to Raster. Perdão que eu acabei passando aqui. O que você vai fazer? Ó? Você vai vir aqui em selecionar feição.
seleciona o seu bairro e a gente vai salvar esse bairro lá no nosso banco de dados. Então eu vou clicar aqui no bairro Córrego, que é onde está esse arquivo do Jardim Camila. Vou vir aqui Export Data. E aí eu vou exportar o bairro Jardim Camila. Vou clicar aqui. Vou procurar lá em geoprocessamento, prática 8, prática 7, banco de dados. E vou escrever aqui, ó, Jardim Camila, que é o bairro que a gente está trabalhando, tá? Só para ficar certo aqui o arquivo, senão vai dar um erro depois. Vou dar um OK. Ele vai exportar, vai pedir para você colocar no seu ArcGIS, você pede para colocar. Ó. Até posso desligar os bairros aqui, ó. Agora a gente tem o Jardim Camila, beleza? O que eu vou fazer? Vou voltar lá no Arctobox. Vou vir aqui em Topo to Raster, né? Spatial Analysis Tools, Interpolação, Topo to Raster. Vou colocar aqui de novo, ó, os curvas de nível, os cursos d'água e o Jardim Camila. Agora aqui é importante você saber o que é o que. Curva de nível, em inglês, é contour. Então vou deixar aqui como contour. O curso d'água, aqui para nós, é o que nós chamamos de stream. E o Jardim Camila é o que nós chamamos de boundary, que seria o contorno. Bem, aqui eu vou criar um modelinho digital do terreno. Às vezes a primeira vez vai dar erro, tá? Se der erro, passa de novo. Aqui eu vou deixar um nome de arquivo de saída. Vou colocar aqui, vou procurar lá minha pastinha geoprocessamento, aula 8, prática 7, banco de dados. Vou chamar aqui de modelo digital MDT, modelo digital terreno, Jardim Camila. Só para saber aqui quem é quem. Tá vendo aqui, ó, o tamanho da célula. Aqui ele está falando que você vai fazer uma célula de 1.7. Nunca use números muito quebrados, tá? Vou falar para ela fazer a célula de 1 metro. Fica mais correto. Aqui é a extensão do seu modelo digital do terreno. E o restante aqui pode deixar da forma que está aparecendo, tá? Vou clicar OK e ele vai editar aqui, ele vai processar o modelo digital do terreno. Ele vai criar aqui uma superfície. Vamos ver se vai sair certinho aqui. Ele vai criar uma superfície. E aí a gente vai conseguir talvez trabalhar dentro dessa superfície. Vou mostrar uma coisa para vocês aí na superfície de modelo digital do terreno. Então o que eu fiz? Ó, eu editei dois tipos de vetores, né? Um vetor de ponto e 2 vetores de linha, e também joguei aqui um vetor, que é um vetor de polígono, que é o Jardim Camila. O meu vai demorar um pouquinho para processar aí, porque meu computador está um pouco velho, então ele demora um pouco mais. Para processar corretamente, quando eu faço modelo digital, eu sempre tenho que fazer as minhas curvas de nível saindo do polígono que eu estou desenhando. Por isso, está vendo que a maioria das curvas eu desenho fora? Para que o modelo fique correto. Para que na hora da interpolação, ele desenhe uma interpolação correta. Ó, no meu caso, ele errou a interpolação, ó, tá vendo? Eu errei alguma coisinha lá na hora de fazer. Vou refazer, eu já até sei o que eu errei. Vamos para mostrar que a gente erra também, né? Topo to Raster. Eu errei porque eu deixei ID de vez de Elevation. Foi isso que eu errei. Então eu vou colocar aqui, ó, curva de nível, curso d'água e Jardim Camila. Tá vendo aqui em curva de nível? Aqui, de vez de ID, tinha que ser Elevation. Aqui tá certo. O curso d'água é Stream e o Jardim Camila é Boundary. Vou novamente aqui desenhar. Ele já deixou um arquivo aqui, eu vou deixar que é o 2, tá? No MDT JC2. E aqui eu vou deixar 1 novamente. Provavelmente agora ele vai conseguir fazer o meu modelo digital. Vou dar um OK. Ele vai processar aí novamente. Eu errei por causa do Elevation lá. É que normalmente a gente deixa ID e acabei trocando ali o ID por Elevation. Tudo bem, errar faz parte, né, gente? A gente vai aqui criar, ó, ele vai criar. Pronto. Criou o meu modelo digital, tá vendo? Isso aqui é o modelo digital, onde agora toda a superfície aqui, você sabe os valores altimétricos desse Jardim Camila. Eu vou tirar aqui, ó, só para vocês verem, ó, curso d'água, tá vendo? Esse daqui é um modelo digital. Aqui, ó, tem a relação entre o lugar mais baixo, 564, e o mais alto, 607. Legal isso daqui, né? Isso aqui é um modelo digital do terreno. Dá para fazer várias coisas aqui. A primeira coisa, que é a única coisa que eu vou ensinar na aula de hoje, então fica uma aula muito comprida, é vocês traçarem um perfil. Então vamos traçar o perfil no meio desse lote aqui, assim, ó. Desse lote não, é um bairro, né? No meio desse bairro. Vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui em 3D Analyst. Ele vai abrir essa janelinha para nós. E aí tá vendo aqui, ó, que você tem uma linha?
Você tem uma opção de ponto, de linha ou de polígono. Eu vou clicar nessa linha, sabendo que aqui está o MDC JC2, tá? E eu vou desenhar uma linha aqui, ó. Clica num ponto, clica duas vezes no outro ponto, ele desenha uma linha, tá vendo? Ah, eu quero saber qual é o perfil longitudinal nesse sentido do meu lote, do meu bairro. Beleza, você cria essa linha e tá vendo aqui, ó, ele vai desenhar um gráfico, ó. Quando eu clico aqui, ó, ele vai montar para nós o modelo digital, ó. Ó que belezinha. Aqui já é o modelo digital, ou perfil no caso, daquele bairro ali, ó, saindo de um ponto para outro. Você poderia calcular a declividade aqui, por exemplo, se você quisesse, né? Coisa legal para fazer. Uma outra coisa, ó, se eu pegar aqui selecionar elementos, eu consigo brincar com essa linha aqui, ó, trocar ela de posição, ou clicar em delete e fazer uma outra linha, tipo, aqui não tem um rio, então vamos fazer um perfil aqui assim, ó, perfil transversal do rio. Então se eu clicar aqui, ó, ó lá, o perfil transversal do rio, é onde você tem a calha do rio, ele tem que mostrar de fato, né, como que está esse perfil transversal. Dá para trocar de posição esse perfil aqui, ó. Ficar brincando aqui de posição em posição, ó, e saber como que é o perfil em outro lugar, trazer o perfil mais para cá. E aí você consegue ver aí as relações dos perfis. Beleza? Bem, o que nós vamos fazer? Vamos fazer dois perfis aqui, ó. Primeiro vai ser esse perfil transversal. Aí você vai salvar isso, né? Vai exportar isso daqui como uma imagem, tá? Antes você pode até trocar aqui o nome, né? Se você quiser. Deixa eu ver se eu consigo trocar o nome aqui. Vou mandar imprimir aqui, exportar. E aí você pode salvar, eu vou salvar em JPEG mesmo. Pode ser numa qualidade e manda salvar aqui, ó. Salvar. Ele provavelmente vai abrir uma janela aqui para mandar salvar. E aí eu vou salvar isso lá na minha área de trabalho. Geoprocessamento. Aula 8, prática 7. Vou criar uma pasta aqui chamada de imagem, alguma coisa assim, tá? Imagem. Que é onde vai estar o meu perfil. Vou deixar aqui perfil 1. Opa, tava mexendo numa coisa aqui, gente, perdão. Tá exportando aqui, vou fechar, já exportou, tá, gente? Vou voltar aqui, vou fazer um outro perfil aqui assim, ó, de linha, vou criar ele, e eu vou salvar esse perfil aqui também, tá? Vou aqui, ó, exportar, salvar como imagem, salvar, vou chamar isso aqui de perfil 2. Tava conversando com um amigo meu aqui, deixa eu fechar ele. Bem, aqui, ó, salvei como perfil 2. Opa, novamente, tem a caixa de diálogo, fecho. Beleza, criei dois perfis. O que a gente pode fazer, por exemplo? Agora eu poderia vir aqui, ó, e aí agora vai na parte de vocês, tá? O que eu vou pedir? Que vocês façam para um outro terreno, né, que vocês têm aí na mente de vocês, dentro do lado dos terrenos que estão sobre aquelas imagens, já vou mostrar, né? Mas eu quero que vocês façam aí para um outro terreno. Vou criar aqui um A4. Então, basicamente, o que eu pediria para vocês na aula de hoje, ó? Eu vou pedir para vocês criarem um terreninho, daquela forma lá que normalmente a gente já faz, tá? Então, eu vou pedir que vocês coloquem esse terreno. Vou mostrar só os elementos que eu gostaria que tivesse. Que vocês colocassem vocês colocassem o terreno, e fora o terreno, que vocês colocassem os perfis. Tipo, se eu vier aqui na área de trabalho lá em geoprocessamento, aula 8, prática 7, imagem, você pegar, dar um Ctrl C, Ctrl V, ele vai provavelmente jogar o perfil aqui. Se ele não copiou. Se ele não abrir, é que às vezes ele não joga. Você pode ir aqui no Paint.
E aí você pode salvar. Não precisa ter esse título, tá? Você pode selecionar aqui, ó, o que você quer. Dar um Ctrl C. E jogar aqui, ó. Ctrl C. Olha lá, tem um perfil aqui do meu terreno. Do meu lote, né, no caso. Perfilzinho do lote aqui, ó. Você até pode fazer assim, se você quiser, ó, deixar aqui embaixo. E aí pegar o outro perfil aqui, abrir no Paint, alguma coisa assim. Copiar esse outro perfil, que é um perfil mais alongado, né? Vou jogar ele aqui embaixo também. Eu só estou fazendo isso para mostrar umas ferramentas aqui para vocês de desenho, tá? Aqui você tem os dois perfis. E aí você poderia, por exemplo, terminar aqui de fazer as suas edições, com norte, escala, tudo mais. Mas você pode indicar aqui. Tá vendo que aqui eu estou com uma ferramenta chamada Drawing, ó? Ele é o Draw. Vou fechar aqui para abrir ele, ó. Botão direito, você vem aqui, ó, Draw. Ele vai abrir uma ferramenta, uma caixa de ferramentas, que é uma caixa de ferramentas de desenho. Então, por exemplo, aquele perfil poderia ser, eu não me lembro agora, mas seria, por exemplo, mais ou menos aqui, ó. Então, você tem um perfil aqui, por exemplo. Aí você pode colocar aqui, ó, tipo a letra aqui, perfil 1. E o outro perfil era esse perfil que estava mais ou menos aqui, assim, né? Ó. E aí você pode colocar novamente aqui, ó, perfil longitudinal, né? Perfil 2. Tô colocando bem simples, tá, gente? Aqui você pode copiar e colar, ó, Ctrl C, Ctrl V, e pôr aqui em cima, ó, perfil 2. Seleciono, copio, colo, Ctrl C, Ctrl V, perfil 1. E aí você vai criando aqui as suas relações topográficas do terreno e desses perfis. Olha que interessante, né? A gente consegue aí criar as nossas relaçõezinhas topográficas, beleza? Então você tem aí, ó, a partir dos dados vetoriais, eu criei aí, ó, dois perfis desse terreno. Olha que interessante, né? Eu consigo fazer um estudo de perfil e aí você pode terminar e colocar norte, escala, aí fica ao seu critério, tá bom? Bem, a ideia da aula de hoje que eu quero é que vocês cheguem aqui no modelo digital do terreno. Se vocês quiserem avançar e tentar chegar nesses perfis aí, tudo bem, tá? Não vou cobrar isso de vocês, mas tentem fazer. Cheguem aqui, criem as curvas de nível. Se você quiser, você pode pôr as curvas de nível aqui, ó, eles vão aparecer, ó. E aí tenta fazer o seu terreninho aí. No caso aí do Jardim Camila foi o exemplo. O que eu vou pedir para vocês? Vocês podem fazer isso para outro terreno. Então, se eu pegar aqui um terreno que tem aqui, que tem uma carta do GC embaixo, ó, escolhe um terreninho que tem aí por aí, de preferência um terreno que tenha uma hidrografia junto com curvas de nível. Pode ser que, aqui eu estou usando a 9092, você pode usar uma outra carta, tá? Você não já reconheceu a outra do exercício? Provavelmente ela está aqui do lado de cá, se não me engano. Acho que ela está aqui para baixo ou do lado de cá, agora não me falha a memória. Mas você tem as outras cartas que você já referenciou, então você pode utilizá-las também, tá bom? Aí você pode escolher um terreno, um bairrozinho aqui e fazer isso que eu fiz aqui para o Jardim Camila, beleza? Professor, não consegui fazer a parte da interpolação, às vezes ela é um pouco mais chata também, topo to raster. Se você não conseguiu fazer, por favor, não precisa fazer, tá? Chega só até na hora, se você não conseguiu fazer, na hora de você me mandar isso, simplesmente, deixa eu só tirar aqui, simplesmente mande aqui, ó, sem os perfis, só com o terreninho aqui, da forma como eu fiz, e com as linhas e com o rio, tá bom? No máximo até aí. Aí eu vou considerar ok a nossa atividade. Beleza? Então, até mais, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente pode analisar um pouquinho da relação topográfica já de um terreno e fazer edição aí de vetores, de linhas e de pontos e trabalhar um pouquinho de um polígono aí que já estava pronto. Tá bom, gente? Até mais e boa semana e bom estudo para todo mundo, tá bom? Lembrando que essa atividade é até semana que vem. Então, se você não conseguiu, tente fazer, tá bom? Durante a semana aí pode mandar mensagem, a gente pode combinar para olhar aí o que vocês estão fazendo. Até mais, gente!